Bom dia, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Thiago Lopes, sou gerente técnico da Sparta do Brasil. Nós estamos aqui com uma equipe hoje para falar um pouquinho com vocês a respeito do cenário ao qual a gente se encontra, né? O momento que a gente está passando, a respeito do novo coronavírus, para levar até vocês aí um pouco de informação aí de qualidade fundamentada para que a gente consiga fazer o combate a essa pandemia aí através da higienização da melhor maneira possível. A gente está aqui com a nossa coordenadora de treinamento. Bom dia, pessoal. Meu nome é Aline, sou responsável pela parte de treinamentos aqui no Sparta. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Bom dia, pessoal. Eu sou o Valcir, responsável pelo setor de pesquisa e desenvolvimento da Sparta. Bom dia, eu sou Paulo Zanini Gregório, gerente nacional de vendas da Sparta. Espero que todos tenham aí um bom proveito dessa nossa live e as informações realmente elas são de bastante cunho técnico. Muito obrigado. Bom, vou falar um pouquinho para vocês como que vai funcionar. Vai ser 1 hora de apresentação. Após essa 1 hora de apresentação, a gente vai entrar aí 30 minutos de interação com vocês via chat. Então, por gentileza, os microfones sempre desativados para não dar muita interferência aqui para a gente, né? As perguntas sempre via chat. Coloque o e-mail, né, o respectivo e-mail na pergunta, porque muitas vezes a gente recebe um número muito grande de perguntas, não é possível responder em 30 minutos. O que não for respondido, a gente envia por e-mail. Se achar melhor receber por WhatsApp e quiser deixar o número do WhatsApp, a gente também pode responder como vocês acharem melhor, sem problema nenhum. Tá? A gente vai dar início aqui à apresentação. Nós montamos um índice para vocês, para falar do que a gente vai abordar, né? Então, aí a estruturazinha do coronavírus, né? O que ele é, né? A estrutura celular desse vírus, o que ele causa, as atitudes que nós podemos ter para prevenção, os produtos e procedimentos para a higienização, né? Vamos fazer algumas considerações finais aqui e abriremos para as perguntas, né, via chat. Bom, então nós vamos começar a falar com vocês sobre o vírus em si, né? A estrutura do vírus. Então, como o vírus que está causando essa pandemia agora, ele chama-se SARS-CoV-2. Foi descoberto aí no final de 2019, com a origem na China, como todos já sabem, né? E o nome da doença que ele provoca é a Covid-19. Essa foi o nome aí que a Organização Mundial de Saúde determinou para essa doença causada por esse vírus. Como a gente nunca teve contato com esse vírus, nós não temos imunidade, então ele consegue se propagar de uma forma muito rápida, justamente por causa disso. Então, quando você tem um novo micro-organismo que surge, as pessoas nunca tiveram contato com ele, então não criaram imunidade. O seu sistema imunológico nunca desenvolveu nada que combata esse micro-organismo. Então, por conta disso, ele vai ter uma facilidade. Qualquer pessoa que ele chegue, ele infecta, ele vai se desenvolver. E isso é o que está causando todo essa pandemia, né? Diferentemente de um vírus que causa outro tipo de gripe, ele tem um poder de mutação, um poder de propagação muito maior com relação a essas outras viroses que a gente já enfrentou. Pode passar. Agora, falar um pouco sobre a estrutura do vírus. Posso? Como vocês podem observar aqui, ele tem uma estrutura bem simples até, comparado com outros micro-organismos que a gente tem conhecimento. Ele é composto por uma camada lipoproteica,
e por um material genético, que no caso do SARS-CoV-2 é um RNA. Então, existem vírus que apresentam um material genético que é o RNA, outros DNA, outros os dois, né, apresentam RNA e DNA. E conhecidamente aí na parte científica, a gente sabe que os vírus que apresentam RNA apresentam também um alto poder de mutações genéticas. Isso faz com que ele mude mais rapidamente do que os outros e dificulta aí no nosso desenvolvimento de vacinas, de medicamentos que podem controlar. A gente colocou aqui também uma estrutura de uma bactéria, só para mostrar para vocês como que a estrutura de uma bactéria ela é bem mais complexa. Por conta disso, também ela vai ser mais difícil de se destruir. Quando você entra com um desinfetante, por exemplo, de uso geral, vocês vão verificar que uma bactéria, os desinfetantes são obrigatoriamente precisam combater bactérias que têm estruturas mais complexas, mais difíceis de se destruir, e por conta disso também vão ser capazes de destruir o vírus que tem essa estrutura mais simples. Então a bactéria é composta por membrana plasmática, uma parede celular, citoplasma, nucleóide, ribossomos, flagelo, né, que vai daí a locomoção. Então a bactéria ela tem o poder de se proliferar, de se reproduzir em superfícies, diferentemente do vírus. O vírus não tem essa capacidade, ele só consegue se multiplicar através de um hospedeiro, através de uma célula viva, onde ele infecta e coloca essa célula para trabalhar para ele. Então, a partir do momento que ele infectou a célula humana, aquela célula ela começa unicamente a produzir vírus, e aí isso infecta de uma forma bem rápida, principalmente conhecidamente aí, as células do nosso sistema respiratório. Então, tem o sistema respiratório superior e o inferior. Quando chega no inferior é onde já está no nível grave da doença, que vai causar aí pneumonia, falta de ar e tudo mais. Aqui nós temos uma tabela muito importante que vai servir de embasamento para toda a apresentação, onde a gente consegue mostrar para vocês o nível de resistência dos micro-organismos. Então, se vocês pegarem ali, nós temos os micro-organismos menos resistentes estão na parte inferior da tabela e os mais resistentes estão na parte superior. O coronavírus, ele é um vírus envelopado. Então, ele faz parte ali daqueles micro-organismos, que é o vírus do HIV, o vírus da hepatite B, o vírus da influenza, e nós temos aí também o coronavírus SARS-CoV-2. Então, como vocês podem observar, ele está no último degrau ali dessa tabela, a última linha dessa tabela, o que demonstra que ele tem maior sensibilidade aos saneantes, aos desinfetantes que a gente vai apresentar para vocês. Quando você pega um desinfetante de uso geral, obrigatoriamente ele tem que matar, no mínimo, uma bactéria gram-positiva, que é um micro-organismo mais resistente do que o vírus. Como vocês podem ver na tabela ali, a gram-positiva está um nível acima do vírus envelopado, do SARS-CoV-2, né? E tem também que matar uma gram-negativa. Vocês veem ali que vai subir na tabela, vocês vão chegar na gram-negativa, onde obrigatoriamente todo desinfetante do uso geral registrado na Anvisa tem que apresentar um laudo de eficácia que ele mata essa bactéria em determinado tempo. Quando se vocês vão subir na tabela, a gente vai chegar, por exemplo, no nível de um desinfetante hospitalar de nível intermediário, como a gente tem em nossa linha, o peróxido 4D. Ele tem que obrigatoriamente matar um esporo. Onde a gente tem ali o Clostridium, por exemplo, é um desses exemplos. Isso daqui foi publicado num artigo científico em 2014, então isso daqui a gente
Vocês podem pegar essa fonte, essa apresentação vai estar disponível para vocês no nosso site, e vocês podem pegar esse artigo completo para verificar que é um artigo bem elaborado, bem completo, aí, informações para esse estudo de micro-organismos. Né? Pode passar. Agora a gente fala para vocês o que o SARS-CoV causa, né? Quais são os sintomas aí que a gente acaba enxergando, baseado com o que a organização, a OMS, divulga. Né? Primeiramente, o SARS-CoV-2 ele causa uma síndrome respiratória aguda grave. Então, esse SARS significa síndrome respiratória aguda grave e causa aí a doença COVID-19. Os principais sintomas que a gente encontra, que os infectados apresentam, é febre, cansaço e tosse seca. Quando você tem um avanço nesses sintomas, que chega aí nos casos graves, a pessoa vai apresentar febre alta, dificuldade em respirar e pneumonia. E aí o ponto X, onde hoje o Ministério da Saúde recomenda você procurar um hospital, é quando você apresente essa dificuldade em respirar. Porque nesse momento já é um caso grave, onde você tem que, muito possivelmente, vai precisar aí de um auxílio de um respirador para conseguir passar por esse período. E agora, pessoal, vamos falar um pouco sobre atitudes de prevenção. Nós sabemos aí no meio acadêmico, né, os cientistas do mundo todo, eles têm procurado uma forma de conseguir combater esse vírus, né? Ou por uma vacina, ou por um medicamento, para você conseguir bloquear a ação dessa propagação desse vírus quando ele está dentro do nosso organismo. Mas a população, como a população ela consegue fazer ou evitar a disseminação desse micro-organismo nos ambientes, né, ou de pessoa para pessoa, é fazer aquilo que a gente tem visto muito na mídia também, tossir ou espirrar, cobrir o rosto para evitar com que gotículas elas se dispersem na superfície, vão para algum local de contato, né, ou que vocês consigam, ou que de uma forma ou de outra isso passe de uma pessoa para outra. Evitar aglomeração, isso é muito importante nesse momento para realmente evitar a disseminação desse vírus, dentre outros tipos de atitudes que nós temos que tomar para realmente prevenir essa disseminação. Mas nós, como profissionais da área de higiene e limpeza, como podemos realmente evitar essa disseminação? E aqui a gente vai abordar alguns pontos com vocês que nós achamos importantes para o segmento em que nós atuamos, que é a higienização pessoal. Aqui na parte de higienização pessoal, vocês vão verificar no decorrer do treinamento. Nós dividimos ela em dois pontos, né? Em relação a ambientes hospitalares e áreas de assistência à saúde, e em relação à área de ambientes comuns. Nós vamos explicar em que momento e em que ponto nós fazemos a higienização das mãos nesses locais. Higiene de ambientes, isso é muito importante, até a frequência de higienização dos ambientes vai ser importante, e a gente vai ver ao longo do treinamento também. E a parte de higienização de espaços públicos, que nós vamos abordar aí, que recentemente a Anvisa publicou uma nota técnica que fala como é feita a higienização ou orienta a higienização de ambientes públicos, né, de vias, áreas com bastante movimentação de pessoas. E a gente vai explicar um pouquinho mais a fundo sobre essa nota técnica que a Anvisa publicou há 2 semanas atrás. E vamos começar com a parte de produtos e procedimentos em relação à higienização pessoal das mãos mesmo. E aqui, o que a Spacna ela pode oferecer para vocês em relação a produtos para ambientes hospitalares? Basicamente, antes de falar de produto, de uma forma geral, é importante nós falarmos sobre o porquê. Por qual motivo nós higienizamos as mãos? Basicamente, as mãos, na superfície, na palma das nossas mãos, existem o que nós chamamos de micro-organismos transitórios. São esses micro-organismos que vão passando ou de pessoa para pessoa, ou a partir do momento que eu toco uma superfície, tem esses micro-organismos transitórios na palma das minhas mãos, esse
micro-organismo ele vai se transferir. E também nós temos os micro-organismos residentes, né, que fazem parte do nosso organismo e que, no ambiente hospitalar, principalmente profissional da saúde, tem que fazer uma higienização das mãos muito mais complexa para conseguir eliminar uma boa parte dos micro-organismos que podem causar algum tipo de doença para o paciente. Mas, basicamente, dentro da área hospitalar, o que nós podemos indicar para vocês? Hospitalar e área de assistência à saúde. São os sabonetes da nossa linha, que são os sabonetes antissépticos, que é o Express Antisséptico T4, que está na tela, o Lighting Foam Antiseptic V, e que são sabonetes antissépticos para higienização das mãos. E nós temos também o Extra Gel, que é um álcool gel a 70% para fazer o que a gente chama de fricção antisséptica. Então, nós temos essas opções aí para a área hospitalar para oferecer para vocês. Basicamente, o profissional da área de higiene, profissional da área da saúde, ele higieniza as mãos em 4 momentos, que é a higienização comum das mãos, que é feita com sabonete líquido comum, que é realmente para fazer o processo de higienização e ação mecânica, e após o processo de ação mecânica com sabonete líquido, se faz o enxágue para fazer o arraste da sujeira e dos micro-organismos transitórios, ele faz essa higienização comum em alguns momentos. No primeiro momento, ele acaba fazendo essa operação antes e após uma refeição, antes ou após o contato com algum paciente que tem uma bactéria que chama Clostridium difficile, antes e após o uso de sanitários, entre outros momentos que está tudo previsto dentro do Manual de Higienização das Mãos, que é publicado pela Anvisa. Então, nesses momentos, o profissional da saúde, ele acaba fazendo o processo de higienização das mãos. Mas existe um outro ponto, que é a fricção antisséptica das mãos. Em que momento o profissional da saúde faz essa fricção antisséptica? Antes e após colocar, né, e tirar as luvas, antes e após ter o contato com o paciente, antes e após tocar uma superfície inanimada, tá? Então, nesses momentos, é feito também essa fricção com uma solução alcoólica. E aqui nós indicamos o Express Gel, que é álcool a 70% para esse tipo de operação. Também tem uma outra operação que nós chamamos de higienização antisséptica das mãos. Quando isso acontece? Quando temos surtos hospitalares, que na verdade é o momento que nós estamos vivendo hoje, né, que é um surto do SARS-CoV-2 aí que está por todo o ambiente, e também quando o profissional da saúde ele tem um contato com uma pessoa com uma bactéria multiresistente. Daí ele faz a higienização antisséptica. E ela é feita com produtos antissépticos, sabonetes antissépticos, que estão aí na tela para vocês, que é o Express Antisséptico T4 e o Lighting Foam Antiseptic V. Esses são os sabonetes antissépticos que nós temos na linha para fazer essas operações. Um outro ponto que o profissional da saúde faz higienização das mãos num processo que a gente chama de pré-operatório. Mas é um pouco mais complexo esse passo a passo, a gente vai deixar isso para um outro momento, mas inicialmente acho que a gente queria focar mais nessas questões de higienização mais simples dentro do ambiente hospitalar. Lembrando que quem faz parte da operação, né, quem aí faz uma limpeza concorrente terminal, que é o profissional de higiene e limpeza dentro do ambiente da saúde, também tem que seguir os procedimentos de higienização das mãos determinados pelo Manual de Higiene e Limpeza da Anvisa e determinados pelo cliente o qual ele está prestando esse serviço. Então, é muito importante a higienização sempre das mãos, ou com sabonete líquido comum ou sabonete antisséptico, depende do que a instituição padronizar nesse ambiente, e também com fricção antisséptica. Lembrando que o profissional da saúde, toda vez, antes de iniciar uma limpeza concorrente, uma limpeza terminal, é necessário também fazer essa higienização das mãos, antes e após essas limpezas, dentre outras situações que acontecem dentro do hospital também. Então, a frequente higienização das mãos é muito importante. Isso é em relação a hospitais. E os demais ambientes? Quando nós falamos de empresas, né, prestação de serviço em empresas, dentre outros lugares, é importante também nós nos atentarmos à questão de higienização das mãos. E aqui nós colocamos alguns produtos aí que nós podemos indicar para essa realidade, que são sabonetes líquidos
comuns para higienização das mãos, que é toda a nossa linha de sabonete Express, que tem nessa linha o Express Erva Doce, o Express Cranberry Ice, o Hand Cleaner, entre outros tipos de sabonetes que nós indicamos também para higienização nesses ambientes comuns. E também nós temos a linha Light Foam, que é uma linha de espuma, né, sabonetes líquidos comuns, mas no formato de espuma. E a frequente higienização das mãos também é importante nesses ambientes. E além dos sabonetes líquidos comuns, nós temos também as soluções antissépticas, alcoólicas. E aqui, para ambientes comuns, nós indicamos 2 produtos, que é o Express Gel, que é o álcool 70, e uma espuma antisséptica que chama Light Foam Antibac. E essa espuma, ela dispensa um enxágue. Em ambientes comuns, ela vai fazer a função que um álcool 70 faria para fazer essa antisepsia das mãos. Basicamente, nos ambientes comuns, quando eu vou fazer essa higienização comum das mãos? Quando minhas mãos estão visivelmente sujas, né? Ou antes e após ir ao sanitário, antes e após alguma refeição. E quando eu vou usar soluções antissépticas? Por exemplo, aqui no ambiente que nós estamos, não tem uma torneira, não tem uma saboneteira para eu fazer uma higienização com sabonete líquido, né? E ação mecânica e enxágue com água. Então, nesses ambientes, nós podemos usar a solução antisséptica à base de álcool para fazer essa fricção antisséptica. Lembrando que se as mãos estiverem visivelmente sujas, a fricção antisséptica com uma solução alcoólica ela não funciona. Sempre tem que trabalhar com as mãos que não estão visivelmente sujas. Isso é importante. E usar frequentemente álcool gel ou uma espuma antisséptica também chega um momento que eu vou sobrecarregar minhas mãos com esse material. Então, é necessário, dependendo de uma frequência de utilização de uma espuma antisséptica ou de um álcool 70, eu também higienizar as mãos. Tá? Não só usar durante o dia todo um álcool, mas sim fazer com mais frequência a higienização comum das mãos. Basicamente, esses são os produtos que nós tínhamos que indicar e algumas dicas, né, em relação à higienização das mãos. Os procedimentos, o passo a passo de higienização das mãos, nós temos um material bem didático para vocês, com vídeos, com cards, no nosso site, que depois a gente vai mandar todos os endereços para vocês, a gente vai mostrar também no final dessa apresentação. Mas, basicamente, qual que é o procedimento? Fazer ação mecânica através de fricção nas palmas das mãos, entrelaçar os dedos, né? Fazer a limpeza do polegar, do punho. Esses são passo a passo muito importante para o procedimento de higienização das mãos. E fora isso, aqui eu ainda ressaltei, né, que a fricção antisséptica das mãos não terá efeito se as mãos estiverem sujas. Então, volto a reforçar, é importante a higienização com sabonete, água, né, e ação mecânica. Nunca se esquecerem disso. O próximo passo agora, nós também falaremos um pouco sobre a higienização de ambientes. E nós separamos aqui também em 2 partes. A primeira parte é a área de hospitais e áreas de assistência e saúde. E os produtos que nós direcionamos aí para vocês são os produtos da nossa linha hospitalar, que é o DMQ, o Perox 4D, o Sparchlor e o DB80. Em que momento eu uso esses produtos, né? O DMQ e o Perox 4D são limpadores com ação desinfetante. Então, eles vão limpar e desinfetar uma superfície, né? O Sparchlor e o DB80, eles são somente desinfetantes. Então, toda vez que eu utilizar algum desses produtos, é necessário que eu faça uma limpeza prévia da superfície. O DMQ, ele é um produto à base de quaternário bigonida. A gente chama esse produto de desnaturante. Como que ele vai agir no vírus ou em bactérias de uma forma geral? Ele, através do processo que nós chamamos de desnaturação. Então, o vírus, como o Valcir mostrou para vocês, o SARS-CoV-2, ele é um vírus que nós chamamos de envelopado. Então, ele tem uma camada que a gente chama de lipoproteica. Os desinfetantes como o DMQ, a base de quaternário bigonida, eles vão enrijecer essa camada e fazer com que esse vírus se rompa e espalhando todo o material genético dele. É assim que os produtos desnaturantes agem nos micro-organismos de uma forma geral. Agora a gente tem o Perox 4D, que ele vai agir de 2 formas, de 2 mecanismos diferentes nos micro-organismos, que é através de oxidação e desnaturação, porque ele tem peróxido de hidrogênio e quaternário de amônia de 5ª geração na formulação dele.
Então, o peróxido, como ele vai agir? Oxidando essa camada do vírus, né? Cortando ela em pequenos pedaços e espalhando material genético. Enquanto o quaternário vai agir da mesma forma que eu expliquei ali com o produto DMQ. O Sparchlor é um oxidante também. Então, ele vai agir muito semelhante ao peróxido no micro-organismo. E o DB80 é a base de biguanida e ele vai agir através de desnaturação. Tá? Isso é para ambientes hospitalares. Nós também temos os produtos indicados para ambientes comuns, que aí tem a relação dos produtos que a gente indica para utilizar, para limpar, desinfetar, eliminando também, em contrapartida, o SARS-CoV-2, porque nós percebemos lá, pelo que o Valcir mostrou naquela tabela de resistividade, ele é o vírus envelopado que tem menos resistência em relação aos micro-organismos que nós testamos esses produtos que estamos relacionando aí na tela para vocês. Então, tem aí o MCD50, LDN10, Marine Fresh, MLD Floral, NABC. São todos os limpadores desinfetantes perfumados que nós temos na nossa linha que podemos usar naturalmente nos ambientes comuns para limpar e desinfetar, né? Combater esse vírus aí da superfície. Fora esses produtos que são à base de quaternário de amônia, nós temos o Clean by Perox, que é um produto à base de peróxido de hidrogênio. Ele é um produto muito eficiente na limpeza e na desinfecção, no alvejamento de superfícies, que eu posso usar ele também em inúmeras superfícies, sem danificar. Então, eu acho que o Clean by Perox é uma opção interessante aí em ambientes comuns, né? Na prestação de serviço em ambientes comuns, como condomínios também, né? Posso trabalhar com o Clean by Perox para fazer essa higienização. Listerigente é um produto da nossa linha também de limpeza geral, que ele é um desinfetante com ação limpadora, com um ativo quaternário de amônia na formulação, que também posso usar para higienização de ambientes. Então, a gente tem uma ampla gama aí de opções de produtos para usar nos ambientes comuns. Não sei se vocês querem comentar. O Valcir comentou que um desinfetante de uso geral tem que matar pelo menos uma gram positiva e uma gram negativa. Esses desinfetantes desinfetantes de ambientes comuns, né, que são desinfetantes de uso geral, eles eliminam a estafilococcus, que é uma gram positiva, e salmonella, que é uma gram negativa. Então, todos os desinfetantes da parte de baixo vão eliminar essas duas bactérias. De acordo com a RDC 14, o desinfetante hospitalar tem que eliminar 3 bactérias. Né? Estafilococcus, que é gram positiva, salmonella e pseudomonas, que é gram negativa. Porém, Sparchlor elimina 4 micro-organismos, né? Ele precisa eliminar 3, mas ele elimina 4. Né? O DB80 e o DMQ eliminam 10 micro-organismos, né? E o peróxido 4D elimina 16 micro-organismos. Então, assim, ele está bem acima, né? Todos esses produtos estão bem acima em termos de criteriosidade microbicida, quando eu falo do vírus envelopado, que é o coronavírus. Então, esses micro-organismos que todos esses produtos eliminam estão muito mais resistentes que o vírus envelopado, que é o novo coronavírus, e isso vai ficar evidente numa nota técnica da Anvisa que a gente vai falar mais para frente. E aqui, dando continuidade, nós já falamos de produtos que nós podemos usar aquelas opções em inúmeras superfícies. Nós temos aqui também a parte de como fazer esse procedimento, como fazer a operação. E aqui nós colocamos um passo a passo, algumas informações básicas de higienização de superfícies, que inclui tanto a área hospitalar como ambientes comuns, que é a limpeza sempre deve ser realizada de cima para baixo, né? Se eu estiver numa sala como essa, do fundo para a saída, da área menos contaminada para a mais contaminada. Exemplo, se eu estiver fazendo uma higienização de um sanitário e eu começar pelo vaso sanitário e posteriormente fazer uma higienização da pia, da torneira de pia, eu estou levando a contaminação do ambiente mais contaminado, que é o vaso sanitário, para um local que tem menos contaminação, que é a torneira da pia, por exemplo. Então, eu tenho que sempre começar da área menos contaminada, posteriormente fazer a higienização da área mais contaminada para evitar o que a gente chama de contaminação cruzada, né? Carregar uma carga de contaminação de um ambiente para outro. Isso já tem no manual de higiene e limpeza para a área hospitalar da Anvisa, mas nós temos que replicar isso em qualquer realidade, tá? Sendo hospital ou áreas comuns.
Outra questão, evitar movimentos circulares. Quando eu faço movimentos circulares com pano, né? O que eu estou fazendo? Eu estou espalhando a sujidade, espalhando os micro-organismos. É sempre importante realizarmos um movimento que nós chamamos de unidirecional, para fazer o arraste dessa sujidade e desses micro-organismos da superfície. Perfeito? Fora isso, nós temos também alguns procedimentos, alguns tipos de limpeza que vale a pena nós comentarmos aqui na apresentação, que é limpeza que nós chamamos de limpeza seca, remoção de pó. A limpeza seca é o quê? É remoção de pó e sujidades não aderidas, né? Sujidades soltas que estão na superfície. Como que eu faço esse procedimento? Que tipo de equipamento ou acessório eu posso usar para esse procedimento? Mops, panos de microfibra, panos descartáveis, são tipos de materiais que nós conseguimos usar para remover o pó antes de entrar com outro processo de higienização. Mas vocês, eu não sei se todos vocês que estão ouvindo a gente hoje nessa live, também trabalham na área hospitalar ou na área de assistência à saúde e sabem que eu não posso usar um mop pó para fazer uma remoção de pó dentro desses ambientes. E a Sparta está trazendo um novo tipo de acessório para remoção de pó, que é essa fibra aqui. Nós chamamos de Trapmaster. Ela é uma fibra que ela tem como se fosse uma cola aderida na superfície. E quando nós passamos isso num piso ou numa mobília, toda a poeira que estiver superficial, ela vai colar nessa fibra. E a gente consegue remover o pó sem fazer o que nós chamamos de dispersão de poeira no ambiente hospitalar. Isso pode fazer com que haja também dispersão de micro-organismos, vírus, de uma forma geral. Acho que eu vou passar num cantinho aqui, pessoal, e eu vou fazer um comparativo com uma fibrinha com um Trapmaster limpo, para vocês verem a diferença. Então ele tem como se fosse ele tem um produto químico adesivo, né, que dá esse aspecto de pegajoso, de cola, mas é muito legal porque ele não passa isso para a superfície. Então você consegue limpar sem espalhar os particulados no ambiente, né, espalhando aí junto à contaminação os micro-organismos. E aí consegue ser bem efetivo para esse tipo de limpeza, né, de superfícies em geral. E é interessante que ele vem em rolo e você destaca a quantidade que você precisa no tamanho que você precisa. Pode ser uma fibra, como nós mostramos aqui. Isso a gente pode colocar num suporte LP, por exemplo. Ou eu posso destacar 3 fibras para colocar numa base de um mop. Então, eu consigo trabalhar isso de diversas formas para a remoção do pó da superfície. Tá? Esse é o primeiro tipo de limpeza que a gente resolveu comentar aqui com vocês hoje. Mas também, após a remoção do pó, sujidades que não estão aderidas na superfície, nós temos o que chamamos de limpeza úmida. E quando essa limpeza úmida, como que essa limpeza úmida ela é realizada? Com produtos que não necessariamente vão precisar de enxágue posteriormente. Então, são produtos limpadores ou produtos limpadores com ação desinfetante que vão fazer a limpeza sem a necessidade de enxaguar aquela superfície após o processo de limpeza. Né? Eu vou, basicamente, trabalhar com uma limpeza úmida quando a carga de sujidade ela não é muito elevada na superfície ou quando aquela superfície não permitir o contato excessivo com água. Tá? E como eu posso usar, de que maneira, quais são os tipos de produtos e equipamentos e acessórios que eu posso utilizar para fazer o processo de limpeza úmida? Daí entra a parte de mops, panos de microfibras, panos descartáveis, método de pulverização e nebulização, que vocês têm visto bastante agora na mídia, esses métodos, né? Eles são classificados como limpeza úmida, que é a aplicação do produto sem a necessidade de enxágue posteriormente. Então, basicamente, da limpeza úmida, são esses pontos que nós gostaríamos de comentar. E temos também o que nós chamamos de limpeza molhada, né? Que é a limpeza com posterior enxágue.
Vou dar um exemplo. Num box de um banheiro, o nível de sujidade de carga orgânica é muito elevado. Então, eu tenho que utilizar um produto para fazer a limpeza química e, posteriormente, enxaguar para fazer o arraste da sujeira que está em excesso nessa superfície. Então, basicamente, a limpeza molhada nós utilizaremos em situações como essa que eu mencionei para vocês. E quais são os equipamentos que nós podemos utilizar para fazer esse tipo de processo? Fibras de limpeza, escovas, máquinas, discos, né? Dentre outros acessórios e equipamentos para fazer esse tipo de operação. E, por fim, nós colocamos alguns pontos que nós achamos interessante comentarmos com vocês hoje aqui, porque são dúvidas, perguntas, na verdade, frequentes que nós temos com os nossos clientes, e acho que é até interessante para a gente esclarecer alguns pontos que acabam ficando incoerentes às informações. Então, colocamos aqui, quais são as superfícies importantes para a higienização? De uma forma geral, todas as superfícies são importantes ao fazer um processo de higienização, mas tem as que são mais importantes, que nós chamamos de superfícies de contato. Então, as superfícies que eu tenho mais contato com as mãos são superfícies que eu vou ter que higienizar com uma frequência maior. Então, uma estação de trabalho, um interruptor, uma maçaneta de porta, uma descarga de um vaso sanitário, um assento de um vaso sanitário, são superfícies que nós temos bastante contato com as mãos ou com alguma parte do corpo. Então, é importante nós fazermos a higienização frequente. Lembrando que higienização é limpeza mais desinfecção. Esse é um processo de higienização. Outro ponto. Posso higienizar as superfícies com álcool? Não sei se o Paulo quer comentar um pouquinho sobre essa questão também. A gente estava falando da higienização da superfície com álcool, né? Então, o que acontece? É muito comum, porque a nossa cultura aqui no Brasil realmente ainda está sendo muito utilizado o álcool na higienização de superfícies. E a gente está divulgando uma outra cultura há muito tempo, que é a cultura de usar os desinfetantes que têm a diluição em água, que se tornariam muito mais econômicos, muito mais eficientes no caso de produtos que têm a dupla função de fazer a limpeza e a higienização. Então, pessoal, esse é um tabu muito grande no Brasil e a gente está tendo um problema do quê? Do desabastecimento de algumas matérias-primas, né? Principalmente o álcool aí, porque hoje a gente deveria estar usando mais ele na asepsia das mãos e não das superfícies, ok? Então, a gente tem muitas opções aí, a nossa linha é bem completa para superfícies. Continuando aqui, posso higienizar a superfície com hipoclorito de sódio, água sanitária, cloro? A gente colocou dessa forma esses produtos aqui na apresentação, mas de uma forma geral, eles são basicamente a base de hipoclorito de sódio. Então, água sanitária, cloro e hipoclorito de sódio é tudo o mesmo ativo. Por que a gente colocou dessas três formas? Porque às vezes no mercado usa-se esses nomes, mas referindo à concentração de hipoclorito de sódio diferente em cada formulação. A mesma coisa do álcool, não quer dizer que eu não posso higienizar. Eu posso higienizar, mas eu tenho que tomar cuidado com as superfícies que eu for trabalhar e higienizar com esses ativos. Então, basicamente, não são todas as superfícies que eu posso trabalhar com hipoclorito, porque eu posso agredir uma superfície, né, trabalhando. Outra questão é a questão de insalubridade, né, no processo de utilização desses tipos de ativo, tem a emanação de gás fluoro, e isso vai ser inalado, então eu tenho que tomar cuidado na hora de fazer os processos com hipoclorito, com água sanitária, com cloro. Esse também é um dos motivos pelo qual a gente está fazendo essa live, pessoal. A gente recebeu, entre semana passada, semana retrasada, desde do momento que a gente começou a fazer isolamento social, que a coisa pareceu mais complicada em relação a essa crise de saúde, né? Na saúde, a gente começou a receber materiais, por exemplo, de prefeituras, de algumas cidades do Brasil, de universidades, fazendo algumas receitas de produtos para você fazer a higienização da sua casa, indicando, por exemplo, utilizar o produto água sanitária diluída em pano
para umedecer um pano com água sanitária, para fazer um tapete, como se fosse uma barreira sanitária antes de entrar em casa, né? Utilizar isso para cadeado, fechadura, maçaneta de porta, volante de automóvel, câmbio de automóvel, né? Bolsas, e a gente sabe que o hipoclorito de sódio é muito agressivo, né? Ele é agressivo para os metais porque oxida os metais, ele é agressivo para piso e revestimento porque ele abre porosidade em piso e revestimento, ele é agressivo para tecido porque dá oxicelulose, destruindo o algodão ou descolorindo a roupa, né? O tecido, né? Então, tem uma série de inconvenientes, né? E o pessoal indicando, montando material, né? Manual de higienização com esse tipo de procedimento e produto, que não é o mais adequado, né? Então, tem outras alternativas aí mais interessantes e até mais baratas do que a água sanitária. Outra questão, posso higienizar a superfície sem remover o pó? Não é possível fazer a higienização da superfície sem remover o pó. Por quê? Se eu for fazer qualquer processo de limpeza com a superfície com poeira ou qualquer outro tipo de sujidade não aderida, todo o ativo de detergência, o ativo bactericida, ele vai agir nessa poeira, vai agir nessas sujidades não aderidas, e quando ele tiver que agir realmente na sujidade aderida e nos micro-organismos que estão naquela superfície, ele não vai conseguir agir. Então, é necessária a remoção do pó antes do processo de limpeza que nós chamamos de úmida ou de úmida, né? Basicamente isso. E qual é a frequência de higienização? Dentro do ambiente hospitalar, nós já sabemos que existem frequências previstas dentro do Manual de Higiene e Limpeza da Anvisa, que é a frequência que nós temos que fazer a higienização dentro de uma área crítica, de uma área semi-crítica, numa área não crítica, né? Tanto a limpeza terminal, quando é feito, né? A gente tem uma frequência para a higienização desses ambientes, dessas áreas, das superfícies que estão nessas áreas. Mas em ambientes comuns, qual é a frequência? Não existe uma regra, não existe uma lei, não existe uma legislação para isso. Mas no momento que nós estamos vivendo, nessa pandemia aí, né? Nesse surto do coronavírus, do novo coronavírus, é imprescindível a higienização frequente, principalmente das superfícies que nós temos mais contato com as mãos, né? Superfícies que são mais críticas também, que tem mais, vamos dizer, mais pessoas, né, utilizando aquele ambiente. Por exemplo, área de banheiros sanitários. É interessante fazer uma frequência de higienização maior do que é feita hoje. Talvez seguir o mesmo procedimento utilizado hoje na área hospitalar. Numa área crítica, por exemplo, é feita uma higienização 3 vezes ao dia. Eu posso tentar passar essa frequência, esse processo, esse procedimento de limpeza para ambientes comuns, para realmente conseguir evitar a disseminação desse vírus nos ambientes aí. E superfície de contato, a gente sempre tem que pensar nisso. Interruptor, maçaneta, mesa, são superfícies que a gente pode ter mais a propagação desse vírus, então é importante a higienização frequente dessas superfícies. Eu acho bem interessante essa questão da frequência, pessoal, porque com esse boom aí da pandemia, a gente começou a se aplicar em ambientes comuns alguns métodos que já eram muito conhecidos, já existia há anos, há décadas, mas não era o usual na área de ambiente comum, que é a questão da nebulização, até mesmo pulverização, com equipamentos maiores, né? E fazendo desinfecção, por exemplo, do teto ao piso, mas fazendo isso uma única vez, né? Então você desinfeta do teto ao piso, fazendo como se fosse uma higienização terminal, basicamente é uma higienização terminal, né? Num ambiente comum, só que não existe uma frequência disso, né? E não tem como você ter uma proteção. Então a gente substituía a gente acabou substituindo a limpeza, que seria como se fosse uma limpeza concorrente, que é de áreas de contato, com uma certa frequência, uma limpeza como se fosse terminal, né, do teto ao piso, mas fazendo isso uma vez a semana, né? Então, a frequência é o segredo da higienização para combate ao novo coronavírus. Porque uma vez que você tem pessoas infectadas sintomáticas ou assintomáticas, se elas tiverem contato com as superfícies, elas vão levar a contaminação para lá. Isso é um fato. Não tem como a gente mudar isso, tá? Bom,
Eu vou falar um pouquinho para vocês agora a respeito de higiene de espaços públicos, né? Logo que começou a circular aí nas mídias sociais fotos e vídeos na China, de locais da China fazendo desinfecção de ambientes, algumas empresas começaram a tentar implantar isso aqui. Inicialmente, quando começou esse trabalho, não estava tendo nenhuma orientação. A própria Anvisa não tinha nenhuma nota técnica a respeito. E alguns produtos estavam sendo utilizados até de forma equivocada. A gente começou a ver muito produto da área do MAPA, que nós chamamos, né, que é Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, sendo usado em ambientes públicos. E esses produtos não têm registro para uso em ambiente comum. Ele é uso para galpão de criação animal, né? Então, galpão aviário ou galpão suíno, né? Esses mesmos produtos, muitos deles, não são todos, mas muitos deles, possuem na sua composição glutaraldeído, que a Anvisa proíbe para o ambiente comum. Ela só libera o uso do glutaraldeído, né, para desinfecção de alto nível ou esterilização química, que é para aplicação em materiais médicos hospitalares, né, que são termossensíveis, né, que não podem ser esterilizados na autoclave. Então, eles acabam sendo desinfetado ou esterilizado quimicamente, né? Então, o glutaraldeído nem poderia estar sendo utilizado e estava sendo utilizado. Então, a Anvisa fez a nota técnica 22 de 2020 para regularizar isso, né? E aí ela coloca alguns pontos bem interessantes. O primeiro, olha, já que você vai fazer, né, saiba que você só pode usar produto que seja registrado ou na Anvisa ou no IBAMA. Então, o produto que é registrado no mapa que estava sendo utilizado, não pode ser que está sendo utilizado. Não está na legislação, né? Os ativos que eles indicam, né, para nos dar o norte, hipoclorito de sódio 1%, quaternário de amônio, desinfetante de uso geral, que normalmente os desinfetantes de uso geral são abaixo de quaternário de amônio, e a utilização dos devidos EPIs para isso. Então, já que o pessoal estava fazendo, ela veio e falou assim, não, vamos regularizar isso. Vamos fazer com que essa atividade seja executada de uma forma correta e segura, né? Pode passar. E aí, outro ponto que eles vêm regulamentar também é que, quando começou esse trabalho, o pessoal aplicava a solução desinfetante nas ruas, praças públicas, escadarias, calçadões, orla de praia, né, sem fazer uma limpeza prévia, né? E nós sabemos que higiene é a somatória de limpeza mais desinfecção. Então, o pessoal estava aplicando solução de quaternário ou hipoclorito sem fazer a limpeza, né? E isso estava sendo consumido pela sujeira e não estava atuando de forma que deveria atuar nos micro-organismos. Então, a nota técnica pede para fazer uma limpeza prévia. Então, pode ser feita uma varreção com máquinas ou até manualmente, né? Através dos profissionais dessa área, os famosos garis ou as varredeiras, né, para tirar o excesso de sujeira e fazer uma limpeza molhada, né? A gente poderia ter o Yellow Pine na direção de 1 para 1000, né? Então você pega um caminhão-pipa, normalmente está sendo utilizado um caminhão-pipa de 10 metros cúbicos aí, que é quase o padrão, né? Você tem 10 mil litros de água, você vai usar 10 litros de Yellow Pine, né? Que é um detergente neutro, biodegradável, conhecidamente eficiente, né? Como limpador, né? Ele tem uma efetividade de limpeza bem alta. Ou uma segunda opção, que é o NF Cleaner, que é um produto com características físicas e químicas muito similar, também é um detergente neutro, porém é um produto com selo ABNT, né? A ABNT é um selo de sustentabilidade do Brasil. A ABNT se inspirou, né, usou o Green Seal americano como benchmark, puxou essas informações, trouxe para cá e começou a regulamentar uma área de sustentabilidade que não era regulamentada ainda, né? Então, primeiro fazer uma limpeza prévia, 2 detergentes neutros, alta diluição, alto poder de limpeza, né? E posteriormente a realização da limpeza, eu faço a desinfecção. Então, a limpeza eu estou removendo o que eu vejo, a desinfecção eu removo o que eu não vejo, que no caso são os micro-organismos, o novo coronavírus, né? E aí eu tenho 3 opções, né? Santiclor, hipoclorito de sódio, que é o cloro líquido, né?
na diluição de 1 para 400, né? Sparquat, que é quaternário de amônia, a 1 para 130, e Peracetic Food, ácido peracético, a 1 para 1000, né? Apesar de indicar os três, a Spartan tem uma preferência, né? O Saniticlor é um desinfetante clorado que vai realizar essa função, porém, cloro em metais, ele é oxidante, ele vai oxidar os metais a longo prazo, ele forma compostos organoclorados, que são contaminantes para o meio ambiente, ele libera gás cloro que destrói a camada de ozônio, né? Ele vai mudar a pH da água da solução de descarte, que vai para o meio ambiente, né? Deixando esse pH alcalino, o que não é interessante. Então, ele tem alguns inconvenientes em relação à superfície, ao meio ambiente e também ao operador. É o produto que, se tiver contato com a pele, com os olhos, com as vias respiratórias, é o mais danoso, né? Aí nós temos uma outra opção que é mais amena, que é o Sparquat, né? Vai fazer a desinfecção igualmente, porém não oxida metal, não vai formar compostos organoclorados, não vai destruir camada de ozônio, não é tão agressivo para o colaborador, porém ele vai ser o menor custo-benefício, porque a diluição é para 130. Então eu vou usar mais produto para fazer a mesma coisa. E aí a gente tem, por último, o Peracetic Food, que é o que a gente acredita como ideal, porque ele não destrói a camada de ozônio, não forma compostos organoclorados, não muda o pH da água de descarte, não vai destruir a camada de ozônio, o menos agressivo menos agressivo para as superfícies metálicas em relação ao cloro, e ele vai ter uma diluição de 1 para 1000. Então, num caminhão-pipa de 10.000 litros de água, eu uso apenas 10 litros, 2 bomboninhas de 5 litros, com a eficiência garantida de desinfecção por laudo comprobatório. E esses laudos são realizados em laboratórios acreditados pelo Ministério da Saúde. Pode passar. E aí, essa outra nota técnica, ela tem o link na nota técnica anterior, que a gente falou, que é 22 de 2020, né? Tem uma parte lá que ela fala os produtos que estão regularizados, que poderiam estar sendo utilizados. Você clica nela, abre essa nota que ela publicou no dia 17/3, né? Onde no primeiro parágrafo, a última parte do primeiro parágrafo, ela diz: o ideal é dar preferência aos saneantes classificados nas categorias de água sanitária e desinfetante de uso geral. E os 3 produtos que a gente indicou, pessoal, não são nem água sanitária, nem desinfetante de uso geral. Eles são desinfetantes para indústrias de alimentos e afins. Estão registrados na Anvisa, tá? Para aplicação dentro da área de alimentos. Mas o que fundamenta o nosso uso, sendo que ali está falando água sanitária e desinfetante de uso geral? No último parágrafo dessa nota, ela tem uma informação, né? O último parágrafo diz, né, que considerando que ainda não é possível testar os saneantes com ação antimicrobiana para o Covid-19, por enquanto, essa informação não constará no rótulo dos produtos, né? Contudo, os saneantes testados para micro-organismos mais resistentes são bons instrumentos para combater a proliferação do novo vírus. E esses produtos estão devidamente registrados no Ministério da Saúde, né, na Anvisa, os produtos que nós apresentamos, e eles foram testados em micro-organismos mais resistentes. Então, eles estão liberados para essa aplicação, né, de desinfecção, descontaminação de espaços públicos. Pode passar. E como que a gente vai executar esse trabalho? A primeira coisa é definir o local que eu vou realizar, e o local tem que ter o critério de que ou é um local de aglomeração de pessoas, né, ou de alta circulação de pessoas. Então, calçadões comerciais, né? Nós estamos no interior, aqui na cidade de Campinas, nós temos a famosa 13 de maio, que como se fosse a 25 da cidade de São Paulo, né? Nós temos a catedral, que tem está numa região central. Nós temos praças públicas de alta circulação e aglomeração de pessoas, pontos de ônibus, né? Que a aglomeração de pessoas é definida por metragem quadrada e não por número de pessoas, né? Você pode ter um local com 1000 pessoas e não estar aglomerado como um local com 100 pessoas, né?
Porque esse local com 100 pessoas pode ter mais pessoas por metro quadrado do que o local com 1.000 pessoas. Então, vai definir o local, vai fazer a limpeza dentro dos módulos que a gente comentou, varreção, limpeza molhada, né, para posteriormente a aplicação do desinfetante para fazer a desinfecção. E aqui, alguns exemplos, né, de como o pessoal está fazendo essa aplicação, né? Então, você tem normalmente um caminhão-pipa, né, e uma mangueira com saída com pressão, né, para fazer o arraste da sujeira quando for fazer a limpeza, ou para fazer a pulverização do desinfetante quando for fazer a desinfecção. E nós colocamos algumas perguntinhas aqui, né, para a gente meio que firmar aí o conteúdo ministrado em relação ao espaço público, né? O uso indiscriminado de ativos pode gerar resistência de micro-organismos? Pode e vai. A longo prazo, pode e vai. Né? Principalmente se o pessoal utilizar de maneira incorreta, né? Não fazendo a limpeza prévia antes. Né? A Aline comentou que não é possível fazer desinfecção antes de fazer a remoção de pó, de particulados, de sujidades soltas. Né? Então, preciso remover essa sujeira para que o ativo atue 100% nos micro-organismos, e não apenas uma parte nos micro-organismos, porque está sendo consumido uma parte dele nas sujeiras. Né? Por que a gente acredita que o ácido peracético é a melhor opção de ativo? Né? Em relação à segurança da superfície, ele não é tão oxidante quanto o cloro. Né? Ao usuário, na diluição de 1 para 1000, né, ele não é corrosível, não é tão irritante dermicamente e ocular, né, em relação ao hipoclorito de sódio. Ele não vai deixar nenhum resíduo no meio ambiente. O ácido peracético é interessante, que ele se rompe 100% em CO2, oxigênio e água. CO2 é 70% do ar do que nós respiramos. 20% é oxigênio, então ele vai se transformar em 90% do que a gente tem já no ambiente. E os 10% que sobra ali dele vai virar água, né? Então, resíduo, impacto ambiental zero, né? É um produto o mais ecológico possível para essa aplicação. O não ter efeito residual é interessante, né? Porque aí não vai contaminar o meio ambiente. O pessoal está falando muito de efeito residual para controle do vírus, né? É interessante falar que efeito residual, o nome técnico é bacteriostático, e o efeito bacteriostático, ele não tem função SIDA, ou seja, ele tem função de morte, de matar o micro-organismo. Né? Ele tem a função de controlar o crescimento de micro-organismos vivos. A ação bacteriostática é impedir que os micro-organismos vivos cresçam. E o que cresce em superfície? Somente bactérias, fungos e leveduras. Né? O vírus não é um micro-organismo vivo, o vírus não se prolifera em superfície. Então, efeito residual em vírus, ele não existe tecnicamente. Porque como que eu vou controlar o crescimento de algo que naturalmente não cresce? Né? Não tem como eu fazer esse controle de crescimento de algo que não cresce. Então, efeito residual em vírus não é um efeito, não é uma vantagem competitiva para qualquer produto que seja. O produto é muito efetivo, os oxidantes, né? A Aline falou dos desnaturantes, os oxidantes em geral, eles são os mais efetivos, eles são menos suscetíveis à seleção de cepa, que é a famosa resistência de micro-organismos, né? A agentes bactericidas. Ele é um ativo que está mais disponível hoje no mercado, né? Então, nós já tivemos problemas e dependendo se a gente não se conscientizar com o uso correto de cada ativo para cada aplicação, a gente já começou um certo desabastecimento de triclosan, clorexidina, biguanida, quaternário, álcool, né? No começo foi o espessante do álcool gel, o carbopol. Agora, posteriormente, o pessoal está abastecido de carbopol, mas está faltando álcool, porque está sendo usado de uma forma indiscriminada, né? Para desinfetar superfícies que não precisa ser utilizado álcool, por exemplo, né? Então, esse ativo ele já está bastante disponível, o risco de ficar sem é bem pequeno, né? E ele vai dar o melhor custo-benefício por causa da diluição. Eu estou falando de um produto que vai gerar
entre 3 a 6 centavos o litro diluído. Né? 3 a 6 centavos o litro diluído. Por que essa diferença? Vai depender muito da onde o cliente está. Né? Porque não tem jeito. Né? Uma coisa é você... A Sparta está no interior do estado de São Paulo. Uma coisa é eu vender para Campinas, né? Que está aqui, é nosso quintal. Outra coisa é eu vender para Manaus, que está a 4 mil quilômetros de distância de mim. Então, tem esse custo de logística para levar o produto até lá. Então, é natural que tenha essa diferença de custo. Por isso que a gente fala aí entre 3 a 6 centavos diluído. Mas qualquer coisa hoje no mercado vai girar acima dos 20 centavos. Então, a gente está falando de um custo, né, 5, 10 vezes mais barato, dependendo do comparativo que a gente vai ter. Bom, pessoal, aqui. Na verdade, é assim, a higienização de espaços públicos é uma coisa nova no Brasil, né? Principalmente agora, com o vírus. Mas, assim, não é uma prática tão nova. A gente tem clientes hoje, shoppings, indústrias, condomínios, que eles já fazem essa higienização do espaço público. O que seria esse espaço público? Tocas, compactador de lixo, lixeiras, calçadas. Normalmente, a gente sempre recomenda uma dupla, né, nesses lugares. Um limpador, com uma ação de limpeza poderosa, a gente indica muito o Yellow Pine. Hoje tem o NF Cleaner, que a função dele é mais baixa espuma, né, um produto mais ecologicamente correto, aí, principalmente porque ele tem o selo ABNT. E após esse enxágue, essa lavagem profunda, claro que não seria daquela divisão de 1 para 1000, porque aí nós não estamos falando de praça pública, nós estamos falando de áreas de lixeira, que o grau de sujidade é maior. Churume do lixo, então aí é 1 para 100, podendo chegar até 1 para 200. E aí depois que a gente indica algum desinfetante. Normalmente até o próprio, no caso de muitos shoppings, a gente tem o próprio Clean by Perox, apesar de ser um limpador desinfetante, que acaba fazendo essa função. Claro que para áreas de grandes espaços, um produto que é diluído 1 para 40 tem a desvantagem que, em relação ao ácido peracético, por exemplo, que é 1 para 1000. Então, isso a gente já pratica, né? Só que hoje a gente está vendo uma escala de áreas maiores. Bom, pessoal, a gente acabou passando alguns minutinhos, né? Foi em torno de 8 minutos. A gente vai dar uma esticadinha nas perguntas. A gente vai jogar aí para mais ou menos mais 30 minutos. Então, vamos ter mais ou menos 1h40 até as 10h40, né? Com esse bate-papo com vocês, né? A nossa ideia, para passar, que a gente acabou de passar para vocês, né? É informar, né? A gente tem o nosso lema, que é mudar a cultura e simplificar a limpeza, né? Então, a ideia aqui é informar vocês para, mais uma vez, conseguir mudar essa cultura e simplificar a limpeza. Porque a gente viu que nós estamos sendo bombardeados, né? Todos os dias, principalmente pela mídia, né? Tanto mídia televisiva quanto a mídia via web, né? De informações a respeito tanto do coronavírus, quanto da doença, quanto das atitudes para prevenção, né? E nem todas elas são informações que estão de acordo com a Organização Mundial de Saúde, que estão de acordo com o Ministério da Saúde, ou que tem alguma fundamentação científica. Nossa ideia aqui foi sempre fundamentar o que a gente está passando para vocês, né? Para que não fique aí nenhuma dúvida, né, do momento que a gente está passando, do que é o vírus e como a gente vai conseguir passar por esse momento difícil utilizando a higiene pessoal, de ambientes e de espaços públicos como arma, né, para esse combate, né? Eu vou pedir, acho que posso usar entre, pessoal, nas nossas redes sociais, no site. A gente tem uma parte específica sobre o coronavírus no nosso site, onde vai estar essa apresentação, vai estar a gravação da apresentação, tem o manual de higiene das mãos da Anvisa, vai estar lá também, né? A RDC 14, que define os parâmetros de registro, né,
de um desinfetante, para mostrar que o desinfetante de uso geral é o mais básico dos desinfetantes. Então, vai ter bastante informação lá, né? Acessem, né? E eu acredito que isso vai estar ajudando vocês bastante aí a atravessar esse momento. Bom, pessoal, a gente vai encerrar, né? Acabamos, agora é em torno de 10h40, né? E nós estendemos aí mais 10 minutos, porque a gente acabou passando na apresentação 10 minutos, né? Eu agradeço a participação de todos, né? É sempre importante a gente estar próximo dos nossos clientes, principalmente levando informação que a gente acredita piamente ser informação de qualidade fundamentada, né? Tem muita coisa sendo especulada e indicada no mercado, né? Essa última pergunta foi muito interessante porque é algo que está começando a aparecer e o pessoal não tem nem ideia do que usar e estão pensando em usar um produto saneante, né? O que não pode, em hipótese alguma, né? Então, o nosso intuito foi levar mais informações aí para vocês em relação ao uso da higienização em geral, para a gente conseguir passar esse momento difícil aí, o qual a gente está passando, né? Não esqueçam de colocar o e-mail de vocês, tá? Quem fez pergunta, para que a gente possa responder, ainda dá tempo de colocar, né? Mesmo que a gente encerre a live aqui, vocês conseguem fazer o envio do e-mail de vocês, né? Acesse nosso site, né? Lá tem mais informações, né? Nosso muito obrigado, eu agradeço, né? Em meu nome, o nome da Spartan. Agradeço, pessoal, a atenção de todos. O que vocês precisarem também em relação à informação, vocês podem entrar em contato conosco, né? Que a gente sempre vai ter, vai querer ajudar vocês da melhor forma, né? Passando a informação correta. E agradeço aí a atenção de vocês nesse período aí que a gente falou um pouco sobre esse momento que estamos vivendo. Obrigada. Bom, muito obrigado, pessoal. Obrigado a todos aí que participaram com as perguntas, né? As perguntas enriquecem a nossa live, nos ajudam aí também ao que montar, qual material a gente pode trabalhar nas nossas plataformas para auxiliar vocês nesse momento. A gente sabe que a todo momento a gente tem mudanças de informações novas, que vai fazer com que a gente também dê o suporte para vocês, aí, auxilie vocês para o combate dessa pandemia. Bom, obrigado pela atenção de todos. A estrutura da Sparta está aqui a todo vapor, né? A gente está com um quadro interno, com algumas pessoas trabalhando em home office, mas os nossos supervisores de vendas, nossa equipe técnica, nós estamos todos aqui dispostos a estar respondendo, a estar realmente facilitando para vocês no dia a dia aí. O mercado é um mercado que hoje, provavelmente, a gente ainda vai passar por alguns momentos difíceis, né? Mas vai existir um legado muito, muito grande na área de higienização, né? A gente está há 46 anos praticamente no Brasil, sempre com o intuito de mudar a cultura, e a gente percebe que esse legado que nós vamos ter aí, que todo mundo está falando de higienização, vai ser muito importante para o segmento nosso. Não só para quem fabrica, mas também para quem executa o trabalho, né? Então, muito obrigado e bom dia para todos aí.